mais um dia que estamos em Tua presença. Te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor já tem feito por nós, por termos esse momento de aprendizado. Te peço, Espírito Santo, que o Senhor vá até cada casa, cada lar, que o Senhor, Deus, Amém. nos auxilie, nos ajude nesse momento. Ó Deus, abre nosso entendimento para que nós possamos conhecer cada vez mais a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, gente. A última aula vocês receberam um vídeo gravado. Na verdade, explicando a abertura do livro com 7 selos, ok? E trabalhamos ali cada um dos selos. O único que eu acho que ficou muito resumido foi o 7º selo, mas eu quero voltar com vocês para destacar ainda 2 coisas na abertura dos selos. Então, pegue aí a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 6. Como foi vídeo, eu não sei se ficou alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa que foi colocado na aula e que, de repente, você não teve a oportunidade de perguntar, tirar sua dúvida. Então, eu vou dar essa oportunidade. Se ficou algo que você gostaria de um melhor esclarecimento, antes de eu começar aqui, eu vou dar a oportunidade para quem quiser fazer perguntas. Muito bem. Ninguém tem perguntas, ou entenderam tudo, ou não entenderam nada. Eu vou ficar com a primeira opção e acreditar que vocês entenderam tudo, que a aula foi boa, foi bem explicada e que está tudo claro na cabeça de vocês. Ok? Mas vamos lá. 2 coisas eu ainda gostaria de trabalhar na abertura dos selos no capítulo de número 6. A primeira está ligada à questão que sempre perguntam. Muitas vezes as pessoas perguntam, e isso acontece em alguns momentos, tipo, quando estourou a pandemia, naquele período lá de 2020, foram feitas algumas lives e me chamaram, me convidaram, e sempre surgia perguntas relacionadas ao momento histórico que o mundo estava vivendo, relacionado ali especificamente à pandemia de Covid-19. Para nós, foi algo terrível, que causou um impacto muito grande no mundo inteiro, mas algo extremamente novo. Nós não estávamos muito acostumados com esse nome, né? Pandemia, nem com o acontecimento em si. Apesar que não foi a última, ou não foi a primeira, nem será a última. Não foi a pior da história, até mesmo porque nós temos algumas pandemias em andamento ainda, que desde a década de 80 ela ainda não acabou. Só que a gente já se acostumou com ela, que é a pandemia relacionada ao HIV, vírus HIV. HIV é uma pandemia, está em andamento há décadas. Só que hoje amenizou, a humanidade tem convivido um pouco melhor com ela, há remédios que amenizam, que ajudam, não resolvem, não cura, mas é um tratamento paliativo, mas ela está em andamento. No início, quando estourou a questão do vírus HIV, isso impactou o mundo, foi aquela questão toda, aquele rebuliço todo, mas nós nos acostumamos. E quando surgiu o Covid-19, surgiram muitas perguntas. No mesmo período, ou muito próximo, estava acontecendo
Terremotos, por exemplo, no Haiti, aconteceu terremotos aqui na América Latina, aconteceu tsunami em alguns países, principalmente na Ásia, e aí ficaram aqueles questionamentos. Agora, mais recentemente, nós estamos com algumas guerras em andamento, como a da Rússia com a Ucrânia, Israel contra o Hamas, agora também com o Hezbollah e surgindo aí uns arranhões com o Irã. E nesses momentos, normalmente as pessoas perguntam, isso é natural, surgir os questionamentos. E um deles está relacionado ao seguinte: as pessoas muitas vezes perguntam assim, pastor, em que selo nós estamos? Se você observar, primeiro selo, no capítulo 6, verso 1 e 2, cavaleiro montado num cavalo branco, que eu coloquei as 3 interpretações possíveis que se colocam: anticristo, o Cristo ou o avanço do evangelho no mundo. Eu, particularmente, fiquei com a terceira interpretação. O segundo selo, no versículos 3 e 4, nós temos aqui a questão das guerras e dos conflitos entre nações, que é o cavalo vermelho e o seu cavaleiro. O cavaleiro recebe uma espada e autoridade para tirar a paz da terra. Então, guerras. O terceiro selo, versículos 5 e 6, nós temos aqui o cavalo preto, né, e o seu cavaleiro com a balança na mão. Nós mostramos que é um símbolo da fome e da escassez de alimento. O quarto selo, versos 7 e 8, fala de um cavalo amarelo que claramente é identificado, o seu cavaleiro é identificado como sendo morte, e ele recebe autoridade para matar a quarta parte da terra através da espada, através da mortandade, que são as epidemias ou pandemias, através da fome e através das feras da terra. Então, a morte de modo geral. O quinto selo, nos versos 9, 10 e 11, nós temos aí a visão das almas dos mártires debaixo do altar, que estão clamando o porquê do Senhor ainda não ter feito justiça e punido aqueles que derramaram o seu sangue. Então, aqui claramente é a questão da perseguição e do martírio de cristãos. E o sexto selo, nós temos aqui uma linguagem que introduz o fim. Um grande terremoto, escurecimento do sol, avermelhamento da lua, estrelas caindo do céu, como consequência do terremoto, as ilhas desaparecendo e o desespero da humanidade, porque estão conscientes que estão agora diante da manifestação da ira de Deus. Então, quando a gente lê isso aqui, aí normalmente vem a pergunta: em que selo nós estamos? E aí eu vou jogar para vocês. Diante do que foi exposto e diante da realidade histórica, em que selo nós estamos? Qual selo que vem primeiro, qual selo que vem segundo, qual selo que vem terceiro? Ou se eles representam acontecimentos históricos que acontecem simultaneamente e não numa sequência. Está com vocês. Eu acredito que existe a simultaneidade da abertura dos selos. Não vejo, de forma lógica, acontecer como fosse cronológico, mas sim a manifestação dele de forma única, mas ao mesmo tempo. Ok. Mais alguém? Pastor Paz, boa noite. Paz, boa noite. Baseado nos eventos históricos que o senhor falou, né,
por exemplo, a pandemia não é a pior, não é a primeira e também não será a última, e os outros eventos também que são catastróficos para o mundo, mas que estão contidos nos sete selos, dá a entender, observando o curso da história, que isso vai acontecer e se repetir até Jesus vir, né? E se a gente entende que o quarto cavaleiro é o avanço do evangelho, né, no mundo, e a gente entende ainda que existem povos a serem alcançados, se a gente colocar ele como o final desse selo, em particular, a gente não poderia colocar as coisas que vêm depois, como catástrofes, como sendo necessariamente cronológicas. Então, eu penso que são eventos que vão acontecer e se repetirem até que o Senhor venha. Eu penso que essa é a lógica que eu sigo, pelo menos. Ok. É exatamente isso, gente. Pastor Ângelo ia falar? Pode falar, pastor. Eu só ia, até que eu ia tirar uma dúvida com o senhor e no início eu esqueci. Os selos aqui, né, quando a gente vê, eles estão relacionados ao que está escrito em Mateus 24. Isso, ao que Jesus chamou de princípio das dores e que disse que ainda não era o fim. Pronto. Então, se esses selos estão relacionados a Mateus 24, dá-se a entender que foram abertos. Só que o que está acontecendo está sendo numa escala maior, né? Com mais intensidade e numa escala maior. Isso até queria perguntar ao senhor no início, mas acabei esquecendo. Exato, gente. Então, a ideia é exatamente essa. Algumas pessoas pensam em que selo nós estamos. Não, os selos, eles estão aqui apresentados de forma organizada numa sequência, mas isso não quer dizer que a abertura dos selos tem a ver com a questão de que vai acontecendo numa sequência na história. Na verdade, os eventos que os selos representam estão acontecendo e eles acontecem simultaneamente na história. Por exemplo, se a interpretação que eu acredito for verdadeira, que eu acho que seja o cavalo branco e o seu cavaleiro, o avanço do evangelho no mundo, isso está em andamento. Ao longo da história, o evangelho tem sido pregado e ainda há povos que precisam ouvir. Então, o evangelho está avançando no mundo, então está em andamento. À medida que o evangelho vai avançando no mundo, certamente vão surgir as perseguições e a morte de cristãos, que é o quinto selo. Ok? Então, pregação do evangelho no mundo e o martírio de cristãos e a perseguição são duas coisas que caminham juntas desde o início da história. A partir de Cristo, os cristãos vão vivendo isso. No exato momento, cristãos estão sendo perseguidos e mortos em vários países do mundo? Estão. Então, primeiro selo e quinto selo estão acontecendo o quê? Simultaneamente. Quando você vai para o segundo selo, guerras, você vai para o terceiro selo, fome, guerras e fomes, elas andam e elas caminham juntas. Nos lugares onde está acontecendo guerras, necessariamente acontece uma escassez de alimento. E mesmo em lugares onde não há guerras, existe a escassez de alimento por questões climáticas e por outras questões que não é só a guerra. Então, hoje no mundo está acontecendo guerras e existem muita gente passando fome, inclusive no nosso país. Ok? Agora, quando você vai para o quarto selo, está acontecendo. Espada, mortandade, que aqui é epidemias ou pandemias, estão acontecendo o tempo inteiro, no mundo todo. Agora, a pandemia que ocorreu agora foi numa escala maior,
e morreu muita gente ao mesmo tempo. Ou seja, o que tem que ficar claro é que os selos estão aqui numa sequência, mas eles representam acontecimentos históricos que estão acontecendo simultaneamente. Terremotos têm acontecido no mundo inteiro. Claro, cada vez mais com uma intensidade um tanto maior. Essa coisa do escurecimento do Sol, escurecimento da Lua, você tem os eclipses solares, os eclipses lunares que estão acontecendo. Agora, o sexto selo está caminhando para o fim. Daí o desespero da humanidade por perceber que chegou o grande dia da ira dele. Mas isso aqui está, ao mesmo tempo, acontecendo no mundo inteiro. Diga aí, Samuel. Então, eu entendo assim, que após ter aberto esse selo, isso que está proposto no selo vai acontecendo, então, a partir daí. É isso que quer dizer, então. Na verdade, quando fala ali abrir o selo, a gente vai ver aqui que aí só quer dizer o seguinte: olha, gente, tudo o que está acontecendo na história está debaixo do controle do Cordeiro. É o Cordeiro que autoriza e que permite na história o avanço do Evangelho, as guerras, fomes, terremotos, mortandades ou epidemias, perseguição e martírio de cristãos. O que está dizendo é: isso está acontecendo. Os selos, eles representam eventos que já estão acontecendo. Mas a ideia de que o Cordeiro abriu, que é o que a gente vai ver agora, só diz o seguinte: todos os processos históricos, tudo isso que está acontecendo, só está acontecendo porque o Cordeiro de Deus autoriza e ele controle. Entendi. Por isso que, para nós cristãos, essa coisa de dizer que nenhuma delas acontece sem que o Cordeiro autorize. Então, é essa ideia do controle. Não fique pensando que Cristo está lá abrindo um selo e abre o segundo, e aí ele abre o terceiro. Não. Essa linguagem de Apocalipse é uma linguagem simbólica para dizer, olha, o que está representado aqui em símbolo, Jesus já falou de forma clara. Aonde? Onde que ele falou isso de forma clara? No sermão profético. O sermão profético está em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Lá você tem o sermão profético. No sermão profético, o que foi que Jesus disse? Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação. E ele vai dizer, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Lá em Lucas, ele vai dizer que haverão epidemias, certo? E ele vai deixar claro que nós seremos odiados. Vós sereis odiados de todos. E vai ter pessoas que, ao matar vocês, acharão que estão prestando serviço a Deus ou culto a Deus. E vai dizer que este evangelho do reino será pregado em testemunha a todas as nações e então virá o fim. Então, na verdade, os selos é uma representação simbólica daquilo que Jesus falou claramente no sermão profético. Ok? Ficou claro isso? Deu para entender? Então, vamos lá. Essa era a primeira coisa que eu queria destacar ainda sobre os selos, que é a questão de que eles representam eventos ou processos históricos que estão acontecendo simultaneamente no mundo, na história mundial. Ok? Agora, lembram da proposta
do livro Trono e Cordeiro? Qual foi a proposta, qual é a hermenêutica do Trono e do Cordeiro? Eu coloco para vocês que ler o Apocalipse nessa perspectiva de que o Deus que se assenta no trono e o Cordeiro que foi morto, eles controlam, conduzem todos os eventos históricos, controlam e governam todos os personagens, sejam humanos, sejam malignos, sejam celestiais, sejam governantes humanos ou não, mas esses dois personagens, eles conduzem e controlam todos os eventos de Apocalipse. Essa é a ideia. E que o livro de Apocalipse foi escrito para trazer o quê? Encorajamento, fortalecimento, esperança para a igreja que está vivendo tempos difíceis, ok? Com isso, como é que a gente aplica essa hermenêutica do trono e do cordeiro no estudo de Apocalipse? Agora eu vou fazer para vocês uma aplicação prática disso aí. Como? Capítulo 6. Está aberto aí? A sua Bíblia? Então, vamos lá. Como é que começa? Preste atenção aí. Abriu um dos seus. Diga aí, Agildo. Pastor, não sei se é a minha internet ou é aí no senhor. Tá travando só aqui. Eu ia perguntar isso, tá travando muito. Tá Minha travando, também. acho que é do pastor. Tá travando Tá muito, travando, é? muito. Vocês não estão ouvindo, não, o que eu estou falando? Porque para mim aqui aparece normal. Agora sim, o senhor repete novamente, que acho que travou para todo mundo. Foi em que Tá travando momento? muito, pastor. Quando o senhor No começou a início, falar, Foi quando o senhor capítulo mandou abrir em 6, Apocalipse 6. Só Isso. isso? isso. Ah, então foi só numa fala pentecostal que deve ter dado uma trava Não, aí no momento. mas ainda nós travamos antes. O que eu quero mostrar é que no capítulo 6 você percebe esse controle do Cordeiro e do Deus entronizado sobre todos os eventos históricos. Então eu estava perguntando, como é que começa a abertura de cada selo na sua Bíblia? Começa como? Capítulo 6, verso 1. Vi Vi quando o Cordeiro abriu abriu um dos selos. um dos selos. Verso 3. Quando abriu o segundo selo. Quem abriu? Cordeiro. O Cordeiro. Verso 5. Quando abriu o terceiro selo. Quem? O Cordeiro. Cordeiro. O Cordeiro. 7. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo. 8 ou 9. Quando ele abriu o quinto selo. Verso 12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo. E capítulo 8, versículo 1. Diz o quê? Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo. A pergunta é: quem abriu o selo? E o que é que esse ato de abrir o selo significa? Lembra do livro selado, formato de rolo? O que que esse ato significa de abrir o selo? Eu expliquei que era revelar o conteúdo e fazer acontecer na história.
Tá travando. Quando ele Tá travado aí também? Ah, pensei que era a abre o minha. primeiro, entra na história um cavalo branco e seu cavaleiro. Travando ainda mesmo. Quando Pastor, ele abre a Pastor, tá travando, pastor? história, de novo, gente, sério? De novo. De novo. o senhor travou quando o senhor disse revelar, aí acabou. Aí pronto. Não revelou nada. O livro ele vai revelar o que estava e travou. Travou de novo. É, De novo. então Engraçado que deve aqui em ser Minas não algum está problema travando, aqui na pastor. minha internet, porque para mim aqui está aparecendo travando. Não está travando, e o pessoal aqui perto de mim está travando. Quem não está travando? Não está, só para eu ter ideia. Só em Minas. No Peru está travando também. Tá travando, pastor. Chegou. Na Paraíba também. Tá travando aqui. Está travando. Só presta a internet dos mineiros. O resto tá pela graça. Então, todo mundo deve morar em Minas. Gente, Travou de então eu novo. vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que... A internet fica melhor. Entenderam o que eu falei, não? Não. Não. Deu travado, Ah. pastor. A imagem parou. Não. Eu tô dizendo que eu vou descer, vou lá para baixo e vou ver se lá funciona melhor a internet. Agora eu entendi. Tá certo. Ok. Por isso que é Retomei aqui a gravação. Então, dando prosseguimento no capítulo de número 6, eu estou destacando para vocês a questão do controle. Eu vou, para ficar melhor para vocês, eu sei que tem alguns alunos com a câmera desligada aí, não deveriam, porque não me avisaram. Então, eu vou fazer o seguinte. Pastor, o motivo pelo qual a minha câmera está desligada é justamente por conta da internet. Aí por isso que eu desligo Certo. para melhorar, viu? Tá ok. Deixa eu só... Enquanto o pastor tá aí. Valdir tá aqui na aula, nessa aula, não. Pastor, quiser- como aqui às vezes, de vez em quando, falta internet, eu falei para o senhor que eu estou usando dados móveis e fica ruim. Uhum. Pastor, eu desliguei a câmera porque estou jantando. Eu cheguei um pouquinho tarde. Tá certo. Viu que eu amamei aí, estou morrendo de fome. Ok, gente. Então, eu quero destacar aqui a questão da mensagem que eu chamo lá no meu livro Trono e Cordeiro, a mensagem de segurança e controle, certo? Quando você olha para o capítulo de número 6, a primeira coisa que você deve observar está aí na sua tela. Confirme aí para mim, está aparecendo? Yes, Ok? sir. Muito bem. A primeira coisa que você vai observar é o fato de que se repete, veja aí, no versículo 1, 3, 5, 7, 9, 12 e capítulo 8, verso 1, se repete a frase de que o cordeiro abriu cada um dos selos, certo? Ou seja, o cordeiro, ele é aquele que rompe cada um dos selos. E qual é o significado disso? O que que isso quer dizer? Funciona da seguinte maneira. A primeira coisa que você tem que entender é que o Apocalipse está dizendo o seguinte, que nenhum cavalo entra no palco da história sem que o cordeiro o autorize e permita. Em outras palavras, o avanço do evangelho, guerras e rumores de guerras, fome e escassez de alimento, a questão da morte pelas variadas formas, como espada, fome, mortandade, os terremotos, o martírio de cristãos, nada disso entra no palco da história ou acontece na história
sem que o cordeiro autorize ou permita. Ou seja, gente, é o cordeiro quem abre, quem rompe, ou seja, ele está no controle. Ele rompe os selos de maneira que os processos históricos são postos em andamento. Então, vamos lá. Trazendo isso para o momento que nós estamos vivendo. As pessoas fazem muito auê nas mídias sociais, principalmente hoje, que tem esse grande alcance. Mas, para nós cristãos, o fato de ter estourado uma guerra entre Rússia e Ucrânia não deve nos causar nenhum espanto. Estourou uma guerra entre Israel e Hamas, Israel e Hezbollah, Israel e Irã. Não deve nos causar espanto. As ameaças, uma nação poderosa que ameaça invadir uma outra nação, vai estourar a Terceira Guerra Mundial. Perfeito. Nada novo, nada fora do controle, nada que deva nos causar espanto. Por quê? Porque quem rompe cada um dos selos é o cordeiro. Aconteceu um terremoto no país não sei aonde, e na Indonésia, e aconteceu no Haiti, e lá morreram não sei quantas mil pessoas e tal, e aconteceu um tsunami, milhares de pessoas, cidades inteiras foram invadidas. Nada novo. Tudo no controle, tudo porque o cordeiro autorizou e porque ele é quem tem o controle dos processos históricos. Porque na China matam cristãos, lá na Nigéria queimaram igrejas com crentes dentro e tal. Nada novo, nada fora do controle, nada anormal. Para nós cristãos, nós temos que entender que tudo isso vai acontecer, porém não indica falta de controle. Não indica que, nossa, agora acabou. Não, não acabou. O cordeiro é quem autoriza. Estourou uma pandemia. Veja só, o pessoal ainda dizia, e eu ainda tive que ouvir pregadores dizendo: essa não é a vontade de Deus para os seres humanos. Aí eu pensei, nunca leu a Bíblia. Por que nunca leu a Bíblia? Porque ele diz que as epidemias, elas surgiriam, que a quarta parte da humanidade, no quarto selo, morreria por mortandades. As epidemias ou as pandemias conhecidas. Então, como não é? Nada disso deve nos causar espanto no sentido de agora as coisas fugiram do controle. Não, está acontecendo uma pandemia no mundo, aconteceu, o cordeiro rompeu cada um dos selos e ele tem esse controle. Essa é a ideia. Nenhum desses processos históricos entra em cena sem a devida autorização do cordeiro. Quando aconteceu aquele ataque recente do Irã a Israel, que os drones, os mísseis foram interceptados pelas defesas norte-americanas e as defesas israelenses, pessoas mandaram várias perguntas. E uma dessas pessoas mandou através de um membro da nossa igreja, perguntando: e aí, tem alguma coisa na Bíblia relacionada a isso? Eu digo: tem. Onde? Eu digo: o que Jesus disse: ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Nação contra nação, reino contra reino. Está escrito. Porém, ele deixou claro que esses eventos históricos, ele diz, ainda não é o fim. Está lá em Mateus 24, isso aí. Então, esse é o primeiro destaque que a gente precisa ter em mente. O cordeiro é quem rompe e é quem abre cada um dos seus. Ficou claro esse primeiro? Vamos para o segundo. Se você observar no primeiro, segundo
terceiro e quarto selo, você vai ver que João disse que ouviu uma voz. Observe aí no verso 1, a parte B, no verso 3, a parte B, no verso 5, a parte B, e no verso 7, a parte B. O primeiro, um ser vivente, o segundo ser vivente, o terceiro ser vivente e o quarto ser vivente. Falaram o quê? Qual foi a voz de comando? Vocês estão acompanhando na Vem Bíblia? ver. Vem ver. Vem. Na verdade, esse vem ver, talvez uma versão ou outra vai ter isso aí, mas esse ver não consta no original. É só vem. Qual é a ideia? Na minha tá venha. Venha, exato. É a voz de comando. Venha. Para quem é essa voz de comando? Ela é dirigida a quem? Veja a cena. O cordeiro rompe o selo e a voz de comando de um dos seres viventes diz: vem ou venha. É uma ordem autorizando que aquele cavalo e o seu cavaleiro entre na história e faça o que tem que ser feito. Mais uma vez mostrando que a voz de comando parte do trono, gente. Por quê? Porque dos seres angelicais em Apocalipse, os 4 seres viventes são aqueles que estão mais próximos do trono. Os mais próximos do trono. Inclusive, tem um autor chamado Grant Osborne, que ele vai chamar os 4 seres viventes de comitiva do trono. Para dizer o seguinte, olha, há uma estreita relação entre os 4 seres viventes e o trono, de maneira que os processos históricos, quais são eles? Avanço do evangelho, guerras, rumores de guerras, fome, escassez de alimento, morte por várias formas, várias maneiras, o martírio de cristãos, os terremotos, os processos históricos procedem do trono. A voz de comando parte dos seres angelicais que estão mais próximos do trono. Mostrando o quê? O comando. Que só entra se o cordeiro abrir o selo e o ser vivente que está mais próximo do trono der a voz de comando para que entre no palco da história. Esse é o segundo. O terceiro, eu quero que você observe e quero que vocês leiam para mim. Capítulo 6, verso 2. Você vai ter aí o uso da voz passiva do verbo edote, que é dar. Alguém leu o verso 2? Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e lhe foi dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. A pergunta é: ele tinha uma coroa e saiu vencendo e para vencer, ou foi-lhe dada uma coroa? Foi-lhe dada. Foi-lhe E dada. a pergunta é: quem deu? O cordeiro. Percebe? Está na voz passiva. Ele não tinha, foi-lhe dado. Verso 4, alguém leia. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. O que foi dado ao cavaleiro montado no cavalo vermelho? Foi dado duas coisas. Tirar a paz e uma grande espada. Ou seja, foi dado a ele a autoridade para tirar a paz da terra e foi dada a ele uma arma de guerra, que era a principal, que era a espada.
O que isso quer dizer? Quem deu essa autoridade para que, ou seja, ele não tinha por conta própria, mas quem deu a ele a autoridade para tirar a paz e quem deu a ele a arma de guerra para lutar numa guerra. Ok? Próximo versículo. Versículo 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Ele tinha autoridade para matar a quarta parte ou foi-lhe dado a autoridade? Foi-lhe dada. Percebe? Então, quando a gente lê isso, a gente tem que perguntar. Ao primeiro, foi dada uma coroa. Ao segundo, foi dada autoridade para matar e foi dada uma grande espada. Ao terceiro foi dado o quê? Foi dado autoridade para matar a quarta parte da terra. Percebe? Então, eles não tinham, foi-lhe dado. E a questão aqui, gente, preste atenção nisso aqui. Em Apocalipse, você vai ter o que é chamado de passivo divino o tempo inteiro. A gente pode ver isso depois, talvez na próxima aula, nas 7 trombetas. Então, em todas as ocorrências, Deus é o agente da passiva. Em todas em Apocalipse, que se utilizou o verbo na voz passiva, Deus é o agente da passiva, mostrando o quê? Que o controle de Deus sobre os 4 cavaleiros. Então, veja, o cordeiro abre o selo, um dos seres viventes dá a voz de comando e eles recebem o poder e a autoridade para fazer algo. Eles recebem a autorização para realizar algo. Eles não têm por si próprio, inerente a ele mesmo. Então, o que isso indica? Michael Wilcock vai dizer o seguinte: por mais malignos que sejam, é Deus quem lhes permite avançar. A cada um deles é dada autoridade. Ok? Ah, mas eles vão destruir a terra, provocar guerras, trazer a fome e tal. Por pior que sejam, por mais malignos que pareçam, é Deus quem lhes permite avançar. E isso, gente, deve trazer para nós a ideia de segurança. De que nada, absolutamente nada, nenhuma tragédia humana está fora do controle. Ok? E por último, não coloquei aqui? Sério? O que eu fiz aqui de errado? O que eu fiz aqui de errado? Ok, depois eu vou exibir para vocês. Mas, por último, eu queria que vocês olhassem junto comigo o controle, parece que eu não coloquei no slide aqui, no 5º selo. O que acontece no 5º selo? João tem a visão das almas debaixo do altar. Almas de quem? Daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Eu estou aqui no verso 9. No 10, essas almas debaixo do altar faz um questionamento. Qual é o questionamento? Até quando, soberano Senhor, não vingas nem julgas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Ou seja, até quando o Senhor vai deixá-los sem punição? Agora observe o 11. Alguém leu o 11? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos
e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Duas coisas devem chamar a sua atenção no quinto selo. O quinto selo representa o quê? Qual é a visão que João teve? Vamos lá ver se vocês guardaram essa informação. O quinto selo representa o quê? A abertura do quinto selo. As almas dos mártires. Sim, mas representa o quê? Se ele viu as almas daqueles que foram mortos por causa de quê? Diz o verso 9, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ok? Então, o quinto selo é uma referência à perseguição e ao martírio de cristãos. Homens que foram mortos por causa da palavra de Deus. Não é isso? Muito bem. Mas no verso 9, quem abriu o selo? Cordeiro. E o que é que isso significa? Quem autorizou, permitiu o assassinato, o martírio desses cristãos foi quem? O Cordeiro. Mesmo quando os homens matam os servos de Deus, isso nunca é uma indicação de falta de controle. Vamos dar exemplos claros aqui, bem práticos. Inclusive, nós estamos chegando aí na data. Nós sabemos que existe no Brasil uma mobilização pelo Dia da Igreja Perseguida, o chamado DIP, né? Onde se ora pelos cristãos que são perseguidos no mundo. Vocês sabiam que todos os dias morrem cristãos, são assassinados no mundo pelo crime de serem cristãos? Sabiam disso? Todos os dias, sem exceção. Se fala em homofobia, se fala em feminicídio, mas não se fala de cristofobia. A cristofobia, ela é de alcance mundial. Todos os dias, cristãos são assassinados pelo simples fato de serem cristãos. Só isso. O fato de cristãos serem assassinados todos os dias, por acaso indica que Deus não tem abençoado esses homens e mulheres? Não. Por exemplo, vez por outra, nós somos desafiados a orar e a interceder por algum pastor, por algum missionário que foi preso na China, que foi preso na Coreia do Norte, que foi preso não sei aonde, que vai ser julgado e poderá ser condenado à morte. Lembram? De vez em quando saem essas notícias para a gente orar? E temos que orar, porque é nossa missão e nossa função. Vários casos, Deus intervém e aquele pastor, aquele missionário, termina não sendo condenado e não sendo morto. Vários casos. Quando a notícia chega de que aquele pastor não foi condenado, foi absolvido ou foi solto, o que é que nós dizemos? Crente tem uma reação. Qual que é? Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Ok? Esses que nós oramos e Deus não permite que eles sejam mortos, e quando nós oramos e esses cristãos são assassinados,
devemos dizer. Glória a Deus. É o que Glória a Deus. deveríamos. É. Deveríamos Pastor. dizer glória a Deus. Por quê? Porque o fato deles terem sido assassinados não indicaram falta de controle, nem que Deus perdeu ou que eles foram derrotados. Vou mostrar um texto aqui para vocês. Antes eu queria ouvir Samuel. Diga aí, Samuel. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 35, vai falar que muitos não aceitaram o livramento para obterem uma melhor ressurreição, né? Exato. Em que momento um cristão perseguido ele é derrotado, irmãos? Quando ele nega a fé. Quando ele nega a fé. Mas quando ele é assassinado, ele não é derrotado. Abra sua Bíblia aí, você está com o texto aberto, em Apocalipse. Vá lá para o capítulo 15. Capítulo 15. Eu vou pedir para um de vocês ler capítulo 15, versículo de número 2. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e, em pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus. João disse que viu em pé, junto ao mar de vidro, misturado com fogo. Ele viu quem? Os vencedores da besta. A leitura completa vai dizer: vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome. O que é isso? Vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome. Os que morreram e não. Sim, pode falar, Gildo. Os que morreram e não aceitaram nem amar, nem se curvar à besta e nem adorar a ela. Exato. Os que se recusaram a se dobrar diante da imagem da besta, se recusaram a se aliar a ela, recebendo o seu nome e a sua marca, e por causa disso foram mortos. Como é que eles são chamados aí? Vencedores. Vencedores da besta. Percebe? Então, o martírio de cristãos, quando você volta lá, por favor, no capítulo 6, no quinto selo, verso 9, 10 e 11, o martírio de cristãos, irmãos, no capítulo 6, verso 9, só acontece porque o Cordeiro abre o selo. Ou seja, só acontece porque o Cordeiro autoriza. E o fato de cristãos morrerem não indicam falta de controle. Pelo contrário, indicam que o Cordeiro é quem está no controle. E eles só foram mortos porque o Cordeiro autorizou. Controle. Agora, lá no verso 11, capítulo 6, verso 11, ainda no quinto selo, você vai observar mais um detalhe aí. É que o que foi dado e o que é que foi dito para as almas desses mártires que estavam clamando por justiça. O que foi dito para elas, o que é que foi dado, o que é que foi dito? Foi dada uma veste branca e que... Só para lembrar, irmã Janicélia, enquanto você fala aí, vestes brancas em Apocalipse, ela tem um duplo sentido. Pode significar vestes de vitória,
e vestes de santidade. Essa é a ideia de vestes brancas. Foi-lhe dado vestes brancas, e o que é que foi dito? Prossiga, minha irmã. E dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Ok? Prestar atenção no controle. Tem mais cristãos para morrer, mais servos junto com vocês que vão morrer. Então, aguardem, esperem um pouco, descansem, até que se complete o número daqueles que hão de morrer como vocês foram. Ou seja, esse versículo também mostra o controle de Deus e do Cordeiro, até mesmo no que diz respeito ao número exato de mártires cristãos, de cristãos que vão morrer por causa da sua fé. Então, claramente aqui nós temos o Cordeiro abre o selo, os 4 seres viventes dão a voz de comando, vem, o uso da voz passiva para dizer, eles não tinham, mas foi dado a eles, e a questão de que o martírio dos cristãos estão no controle do Cordeiro, porque ele abre o selo e há um número que Deus sabe e que esse número vai se completar. Quando esse número se completar, aí o Senhor vai fazer o quê? Ele vai aplicar o seu juízo. Ok? Em Apocalipse, quando é que Deus atende a oração dos mártires? Ou começa a atender a oração dos mártires? Capítulo 8. Vocês devem lembrar que eu tratei com vocês no vídeo sobre quando o Cordeiro abriu o 7º selo, diferentemente de todos os outros selos, o que foi que entrou no palco da história? Nenhum cavalo, nada de terremoto, nada de gente gritando, desesperado. O que aconteceu? Houve silêncio no céu por quase meia hora. As más línguas e os machistas interpretam esse texto dizendo que esse será um momento em que as mulheres não estarão no céu. É uma possibilidade, mas eu acho que não está correta essa interpretação. Porque meia hora de se... Ainda bem que o senhor é um homem sábio, sabe? É. Até que faz sentido. Nós teremos um corpo transformado, pastor. Eu não sei se a língua vai resolver o problema, mas é uma interpretação possível, porque meia hora de silêncio com tanta mulher junta é quase impossível. Mas eu não concordo com essa interpretação, só quero deixar claro para as mulheres, eu acho que ela está errada, essa interpretação. Toda vez que eu leio esse versículo, eu lembro do Senhor. É, né? Eu já ouvi essa interpretação. Essa história. Porque apareceria 7 trombetas, ia fazer mais barulho que elas, é por isso que ela silenciou. Ficaram quietas, né? Então aqui há silêncio no céu. Vocês devem lembrar que eu expliquei duas possíveis interpretações que eu acho que faz sentido, que era o silêncio do suspense daquilo que estava por vir, porque o livro seria aberto, e o que era que viria seria uma espécie de expectativa dos juízos que estariam por vir. O céu fica em silêncio, mas também eu acho que faz mais sentido a ideia da valorização das orações dos santos. Porque observe no capítulo 8, versículo de número 2, que diante do silêncio no céu, o que foi que agora todo mundo ficou assistindo em silêncio? No verso 2. Então vi
os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. Observe, essa é uma cena dramática. Os céus, que é apresentado em Apocalipse como muito barulhento, o céu é muito barulhento, é anjo tocando trombeta, é multidão gritando, seres angelicais adorando dia e noite, o céu é barulhento. Esse é o momento aqui em que há um silêncio. Ok? Diferente. Uma outra possibilidade é que, de repente, nesse momento, tiveram uma reunião reservada só com os presbiterianos, ou os tradicionais, porque o céu ficou em silêncio. Depois tiraram os irmãos pentecostais e renovados do momento ali e tal. Mas, na verdade, é a ideia de que há um suspense no céu, o silêncio, e 7 anjos, cada um pega a sua trombeta. Foram dadas a eles as trombetas. Mas onde é que eu quero chegar? No verso de número 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar. E o que era que esse anjo tinha? Observe, ele tinha um incensário de ouro. Prestaram atenção? E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com o quê? Com as orações dos santos. Onde? Sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Percebe a ideia? Os céus em silêncio, o céu em silêncio, o anjo com um incensário e muito incenso. Só para ajudar o raciocínio aqui. Quando você escuta a palavra incenso, o que isso lembra para você no Antigo Testamento? Vamos lá, vamos ver se vocês lembram. Sacrifício. Incenso lembra para você sacrifício, por quê? Porque é o holocausto, né? Que subia, né, o aroma. Mas aí era o cheiro da própria carne queimada. Purificação, né, pastor? A purificação, o incenso, não era? Não, o incenso tem a ver com ervas aromáticas que se produzia algo cheiroso. Então, o incensário... Chegava como cheiro suave nas narinas. Chegava como cheiro suave. A ideia é que chegava a Deus como cheiro agradável. A ideia das orações que subiram e que foram aceitas. Essa é a ideia. Então, aqui, esse anjo, de forma simbólica, ele tem um incensário, foi dado a ele muito incenso, e o verso 3 diz que esse incenso era para quê? No verso 3. Para oferecer. Para que era o incenso? Oi? As orações. Misturar com as orações dos santos, que seriam apresentadas aonde essas orações dos santos? No verso 3. No altar de ouro. Sobre o altar de ouro. Que está onde? Diante do trono. Então, observe a imagem. Pega-se as orações dos santos, mistura essas orações dos santos com incenso e oferece diante do altar, que está diante do trono. Qual é a ideia disso? Qual é a simbologia disso? Que as orações dos santos chegam como cheiro suave. Chegam até Deus como cheiro suave, como cheiro agradável. Essa é a beleza. Quando essas orações chegam lá, como cheiro agradável, resultado no verso 4. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Chegaram lá?
chegaram. Resultado. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e atirou à terra. E houve o quê? Trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Verso 6. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para quê? Para tocar. Observe a conexão. Em que momento os 7 anjos se preparam para tocar as 7 trombetas? Em que momento eles fazem isso? Depois Momento que que o eles barulho retorna, né? Oi? Misturou as vozes aí. Diga, irmã Janicélia. Depois Após que é lançado sobre a terra as orações, o incenso. Depois que as orações sobem diante do trono, como resultado, os anjos se preparam para tocar as 7 trombetas. E aí nós vamos ver que cada uma dessas trombetas traz um juízo, uma manifestação da ira de Deus. Agora, faça a conexão com o capítulo 6, verso 11, verso 10. Até quando não julgas nem vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Segura um pouco, aguarde aí. Quando se completar o número, aí eu vou resolver. Aqui é o momento em que as orações dos santos começam a ser respondidas. E aqui é o momento que essas orações que chegam diante de Deus começam a ser respondidas, porque o juízo das trombetas será lançado sobre a humanidade perdida. Entenderam a conexão? Pastor, Oi. Pastor Paulo. Diga aí. é interessante que lá em Levítico, capítulo 10, versículo 1, diz que os filhos de Arão pegaram seu incensário e levaram fogo estranho para... Aí, por isso que Deus fulminou eles. Não foi isso? Isso. Eles fizeram exatamente o inverso. Diga, Gildo, você ia perguntar? Só para ver se meu raciocínio está certo. No verso 5, no verso 9 aqui, as almas se relatam a Cristo, ao Cordeiro. Ele que diz que espere mais um pouquinho. E Não, só então a a ira de oração- Deus vai se manifestar depois que a oração chega até o trono de Deus. Isso. A oração é feita até quando, santos e soberano Senhor, uma referência ao Deus entronizado. A oração é para ele. Quando o Cordeiro abriu. E o Cordeiro intervém Quando dizendo que essas espere. orações chegam, ele vai dizer, segura um pouco. Haverá um momento. Isso deixa claro, irmão Gildo, que a nossa sensação, muitas vezes, é de impunidade. Como é que Deus tem visto o pessoal fazer tudo isso contra o seu povo e não reage, e não pune? Essa é a ideia das almas dos mártires. Mas há um tempo determinado por Deus para que isso aconteça. Então, no relato de Apocalipse, essa oração feita no capítulo 6 pelas almas dos mártires começa a ser respondida aqui no capítulo 8 com o toque das 7 trombetas. Mas a pergunta que eles fazem, o relato deles é no momento ao Cordeiro. Não, se você olhar o 6:9, é ao soberano Senhor. É uma referência ao Deus entronizado. Não, então eu fiz loucura aqui, que eu estava no pensamento que ele tinha feito, que eles tinham falado isso, e o Cordeiro tinha dito, espere. E aí, Não, depois não. da Ali... oração, quando o anjo juntou com o incenso com as orações, que chegou ao trono, aí sim foi que começou foi a autorizado. fazer autorização. Ok?
Por isso que eu, particularmente, quem tem o meu livro Revitalização de Igreja? Lá tem, Eu. no Revitalização de Igreja, quando eu falo sobre vida de oração, no capítulo 2, eu falo sobre a questão de ensino das Escrituras, pregação e ensino, e logo em seguida, vida de oração. Eu mostro que só tem 2 textos em Apocalipse que falam de oração, que é Apocalipse 5, verso 8, e Apocalipse 8, aqui, que a gente acabou de ler. Mas isso revela o valor. Lá você pode ler com muito mais calma e detalhes essa argumentação. Por isso que eu entendo que o silêncio no céu não é porque Deus não escuta no meio do barulho, mas a ideia do silêncio é para destacar o valor e a importância que as orações dos santos têm diante de Deus. Essa é a ideia. Ok? Gente, vamos pegar 5 minutinhos só de intervalo, dá para tomar uma aguinha e daqui a pouquinho a gente retoma. Pensei que a gente ia tirar direto hoje, pastor. Seria bom, né? Seria bom que vocês estão muito mal acostumados sem aula, né? Então, nós, batistas nacionais, a linha que se tornou predominante foi a futurista dispensacionalista. Entendeu? Por influência do movimento pentecostal, a grande maioria dos pastores batistas nacionais, eles são dispensacionalistas e não sabem, e segue a linha futurista do arrebatamento antes da tribulação. Essa é a perspectiva predominante na denominação desde os cabeças do movimento, né? Oswaldo de Araújo, Enéas Tonini, o Zé Rego Nascimento. Então, seguiu nessa linha. De um tempo para cá, quando a gente saiu da bolha, porque a gente vivia na bolha Batista Nacional, né? A gente sai da bolha e começa a estudar, aí começaram a surgir pastores batistas nacionais, entendendo, olha, essa linha aí não é a linha mais adequada. E hoje você tem pastores batistas nacionais que não aceita, como eu, por exemplo, sob a visão dispensacionalista do livro de Apocalipse. Mas veja, a nossa proposta, daqui a pouco eu dou a palavra ao pastor Cícero. Diga aí, Douglas. A última palavra eu não escutei, travou. Oi? Travou, as 2 palavras outras eu não ouvi. Ah, foi. As 2 palavras últimas, até onde você escutou? A última palavra. Então, o que eu estava dizendo é que surgiram pastores batistas nacionais que saíram da bolha, começaram a estudar e disseram, olha, a linha dispensacionalista não é a melhor maneira de interpretar o Apocalipse. Na verdade, não é nem o Apocalipse, é a Bíblia toda, né? Porque o dispensacionalismo não é só Apocalipse, ele interpreta a Bíblia toda de uma visão um pouquinho diferente. Então, começaram a surgir pastores como eu, por exemplo, que são pré-milenistas, mas são históricos e são pós-tribulacionistas. Mas ainda tem uma leva muito grande de pastores, especialmente os mais antigos, que seguem essa linha dispensacionalista. Certo? Pastor Cícero. Tem que abrir o seu microfone. Isso. Nós não estamos te ouvindo. Mas a minha... Não estamos te ouvindo, pastor Cícero. Enquanto ele organiza lá, você ia falar, Samuel?
Ah, não, perdão, pastor, é que me deu crise de cãibra ali, eu sentado na cadeira. Eu trabalhei muito em pé essa semana, eu Ah, vim pro certo. sofá. Foi pro sofá, né? Tá certo. Pastor Cícero, tenta aí novamente aí para ver se dá certo. Não, não deu. Não tá dando para te ouvir. Enquanto ele vê lá, deixa eu só focar aqui para vocês o seguinte. Por isso que a nossa proposta, desde que a gente começou os estudos de Apocalipse, é perceber o seguinte: não temos como fugir dessa discussão das linhas de interpretação. Isso é fato. Vamos estudar teologia, vamos ter que lidar com ela. Mas a minha preocupação como pastor de igreja local é que o Apocalipse ele seja mais útil para a vida da igreja do que só um livro de discussões e controvérsias. Porque, tem esse pensamento, tem esse pensamento. Claro, nós vamos ter que lidar com ele, mas a minha proposta é, qual o propósito do livro? Animar, encorajar, fortalecer, trazer esperança para a igreja em tempos difíceis. Ok, como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos utilizar a Apocalipse de maneira proveitosa na vida da igreja? Então, é o que a gente está tentando já há alguns anos fazer em nossos estudos. Então, quando eu prego em Apocalipse, quando eu escrevo sobre Apocalipse, a ideia é mostrar que esse livro tem muito mais do que discussão, muito mais do que controvérsias. O livro tem uma mensagem extraordinária, maravilhosa, e que às vezes a igreja deixa de ser abençoada com a mensagem do livro por causa dessas discussões. Muito bem, deixa eu ver aqui, o pastor Cícero colocou aqui por escrito, deixa eu ver se eu entendi. Cadê? A diferença de santos, conversos e irmãos. Estou sem... sim, santos, conservos e irmãos. Entendi. Santos, de forma geral, diz respeito ali no texto, você está se referindo ao que está em Apocalipse 6, verso de número 11. Se eu não me engano, é isso. Não, no quinto selo, onde fala das almas dos... Cadê? Debaixo do altar, as almas dos que foram mortos, conservos, irmãos. Tá. Santos fala de forma geral daqueles que foram separados para o serviço a Cristo, para servir a Cristo. Tipo, todos os convertidos, eles são considerados santos. Irmãos, a mesma coisa, é mais uma questão de santos, destaca a separação e a consagração a Deus. Irmãos, mais os laços, tipo, em Cristo, pessoas de diferentes nacionalidades, diferentes raças, diferentes classes social, são irmãos. Conservos, servo junto com. Tipo, esses mártires tinham sido mortos, mas tinham outros servos de Deus. Eles eram servos de Deus. Conservos quer dizer aquele que é servo junto com. Por exemplo, pastor Cícero é servo de Deus. Eu sou servo de Deus. Cada um que aqui está é servo de Deus. Então eu posso dizer, eu sou servo de Deus e vocês são conservos. Ou seja, vocês, junto comigo, servem ao mesmo Deus. Essa é a ideia de conservos. Somos conterrâneos. Servimos juntos ao mesmo Senhor. Ok? Muito bem. Vamos em frente, porque eu quero ainda trabalhar com vocês duas questões que são fundamentais.
Olha aí novamente para o famoso capítulo 6 e vocês vão só me responder o que eu vou perguntar aqui agora. No capítulo 6, melhor, o livro selado tinha quantos selos? 7. 7. No capítulo 6, quantos selos foram abertos? 6. 6. O que é que você esperaria depois da abertura do 6º selo? O que é que você esperaria? 7, né? A abertura do 7º. Mas o que foi que aconteceu? Veio as trombetas. Interrompeu a sequência. Não, não viu ainda não. Ah, não, foi não, é. Interrompeu a sequência e a abertura do 7º selo foi adiada para o capítulo 8, verso 1. Ok? Por quê? Porque que o autor sagrado, na sua revelação, ele precisou adiar a abertura do 7º selo lá mais para diante. Por que que teve esse intervalo? Porque se você olhar o capítulo 7, você vai ter duas visões. A visão de uma multidão, capítulo 7, verso 1 ao 8. A visão de uma multidão numerável. Por que numerável? 144 mil. Numerável. E do versículo 9 até o 17, você tem aí a visão de uma multidão inumerável. A primeira multidão numerável, 144 mil, é de todas as tribos do povo de Israel. Tá certo? Ou não? Estão acompanhando aí o raciocínio? Se você olhar o capítulo 7, o versículo de número 4, vai falar dos 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Agora, no versículo 9 do capítulo 7, quem é a segunda multidão? É uma multidão inumerável, composta por pessoas de quê? De todas as nações, tribos, povos e línguas. A pergunta que eu quero fazer é: por que ao encerrar a abertura do 6º selo, teve esse intervalo para falar de duas multidões e só no capítulo 8 foi que teve a abertura do 7º selo? Por que esse intervalo? O pessoal que já estudou vai lembrar. Quem já Porque leu o não livro... havia completado o número dos 144 mil. Não tinha completado o número dos 144 mil? Testemunho Dos de Jeová... mártires. Testemunho de Jeová... Mas o Testemunho de Jeová, eles trabalharam pouco, né? Não completaram. Tô brincando. Não foi por isso, Bárbara. Ô, Qual o pastor, motivo de dar o intervalo e só falar no capítulo 8 da abertura do 7º selo? Diga aí, Hubert. no início da aula, o senhor estava falando sobre os cavaleiros, né, e a abertura dos selos, sobre eventos que acontecem, mas que já aconteceram e vão provavelmente acontecer ainda. Mas eu também lembro que o senhor disse que, para a linha de interpretação futurista moderada, ela inicia a partir do capítulo 7. Então, a partir dessa informação, entendo que isso aqui é algo que vai acontecer diferente das coisas das catástrofes que já aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer. É uma coisa definitiva, não é uma coisa que é recorrente, né? Um ponto, um marco para a abertura dos selos. Algo como isso, eu penso. De fato, os selos
dizem respeito a eventos que estão acontecendo ao longo da história. E, de fato, o capítulo 7 aponta, principalmente a partir do 9, para um evento lá no futuro. Mas a minha pergunta foi: por que o autor sagrado adiou A abertura do sétimo a selo. abertura do sétimo selo? Foi ver que a mulher estava falando demais. Porque esse não é o período da tribulação. Douglas está dizendo essas coisas porque as mulheres estão bem longe dele. Se fosse numa sala de aula presencial, hein? Tava, Brenda, tá na aula. Gente, Faz uma hora chegando. ok. Deixa eu tentar mostrar para vocês a conexão que existe entre o capítulo 6 e o 7. Ok? Se você observar, quando houve a abertura do sexto selo, verso 12 até o 17, grande terremoto, escurecimento do sol, avermelhamento da lua, estrelas caindo do céu, a atmosfera, né? O céu se enrolando como pergaminho e tal. Isso levou a humanidade a uma conclusão. Qual foi a conclusão a partir do verso 15? Diante dessas catástrofes, diante desses fenômenos catastróficos, o que a humanidade concluiu no verso 15? Os reis da terra, os grandes, está acompanhando? Uhum. Os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam. Veja, ele começa com as camadas mais altas da sociedade até chegar no povo comum, todo escravo e todo livre. Desde as camadas mais altas até as camadas mais baixas da sociedade. Fizeram o que no verso 15? Se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos de quê? Da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o quê? O grande dia da ira deles. O que foi que a humanidade concluiu quando viu o grande terremoto, ilhas desaparecendo, sol escurecendo, lua ficando vermelha, estrelas caindo do céu, o enrolamento do céu como um pergaminho? O que foi que a humanidade concluiu? A ira de Deus. Que chegou o momento da manifestação de quê? Da ira de Deus. E essa humanidade, diante desse fato, entra em desespero e tenta, de alguma maneira, escapar da ira. Como é que eles querem? Eles se escondem nas cavernas, eles cometem a loucura de pedir aos montes e aos outeiros que caiam sobre ele para escondê-los da face daquele que está sentado no trono. Então, a humanidade está aqui desesperada, porque concluiu que todos aqueles eventos catastróficos indicavam: Deus está derramando a sua ira. Chegou o dia da ira dele. Isso foi o que a humanidade concluiu. Mas olhe para o versículo 17. A humanidade em desespero, os homens em desespero, fizeram que pergunta? E quem é que pode suster-se? Chegou o grande dia da ira deles. E quem é
que pode sustentar-se, suportar isso. Em outras palavras, diante da manifestação da ira de Deus e do Cordeiro, quem é que escapa? Entendeu como é que terminou o capítulo 6? O capítulo 6 terminou com uma pergunta. E a pergunta é: quem é que diante da ira de Deus vai escapar? A igreja. O capítulo De vestiduras 7, brancas. o capítulo 7 é a resposta para a pergunta. Então, quando você lê o capítulo 7, olha aqui o versículo de número 1. Depois disto eu vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Aqui ele tem uma percepção da terra como sendo quadrada, 4 ventos, 4 anjos segurando, que aí são símbolo, os ventos aí, os ventos da ira, segurando, e no verso 2 diz o quê? Vi outro anjo, observe, que subia do nascente do sol. E o que era que esse anjo tinha? Por favor, o que é que ele tinha? O selo do Deus vivo. E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais era dado fazer o quê? Dano à terra e ao mar. Esse anjo que tinha o selo de Deus gritou em voz alta para aqueles outros anjos que tinham o poder de danificar a terra. E o que foi que ele gritou no verso 3? Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Quem disse isso? Hã? Quem foi que disse isso? O anjo que tem o selo do Deus vivo. O anjo que tinha o selo do Deus vivo. Olha, não danifique nada. Até selarmos na testa, no mesmo lugarzinho onde é colocado a marca da besta, até selarmos na testa quem? Os servos do nosso Deus. Para que serve esse selo? Qual a função do selo? Marcar aqueles que vão ser livres da tribulação. Ou marcar aqueles que não sofrerão os danos provocados pela ira de Deus. Por exemplo, vou dar só... Lembra aí do selo na testa? Vá lá para o capítulo 9. No capítulo 9, você vai ter o toque da 5ª trombeta. Capítulo 9 de Apocalipse. O toque da 5ª trombeta. Com o toque da 5ª trombeta, foram liberados alguns seres, que a gente vai ver depois, que são seres demoníacos. Aqui são gafanhotos, que têm características de... São representados por gafanhotos, que têm características de escorpião. E esses seres, no versículo 4, capítulo 9, verso 4, acharam? Esses seres que foram liberados do poço do abismo, foi-lhes dito que não causasse dano a quem? A erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem árvore alguma, então somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Ou seja, não cause dano a nada que seja verde, que é tudo que gafanhoto gosta, mas vocês só estão autorizados a causar danos a quem? Aos homens que não tem que não têm
o selo de Deus. Em outras palavras, aqueles que tinham o selo de Deus, aqueles seres demoníacos não podiam atingir. Então, a função dos selos, do selo do Deus vivo, era o quê? Proteger, marcar, para dizer, esse pertence ao Deus vivo, portanto, ele não pode ser o quê? Atingido. Então, qual foi a primeira resposta, voltando para o capítulo 6? Qual foi a primeira resposta dada para a pergunta? Quem é que pode suster-se? Primeira resposta? Aqueles que são selados pelo Deus. Aqueles que do têm o Deus selo vivo. do Deus vivo não sofrerão a ira de Deus. Percebe? Por isso que eu tenho dito para vocês. Na novela do Conan, né? Oi? Por isso que eu tenho dito para... Perdão, pastor. Eu esqueci. Por isso que eu tenho dito para vocês. Se a marca da besta for algo que o pessoal acha que vão enfiar na testa da pessoa, e o selo do Deus vivo vai ser o quê? É de natureza física ou de natureza espiritual? Por exemplo, os demônios sabem quem nós somos? Sim. Eles sabem, porque o selo de Deus está em nós. Então, aqui, ele está dizendo, quem é que pode suster-se? Aqueles que têm o selo do Deus vivo. Depois nós vamos conversar sobre quem são os 144 mil. É outra história. Por enquanto, eu estou só mostrando que quem tem o selo do Deus vivo não sofre a ira de Deus. Primeira resposta dada. Capítulo 7, verso 9. Acharam? 7, 9. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam aonde mesmo? Estavam em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. E como é que eles estavam vestidos? Estavam vestidos com vestiduras brancas, ou seja, vestimentas da santidade e da vitória, vestiduras brancas. E o que era que eles tinham nas mãos? Folhas de palmeiras. Eles tinham palmas, folhas de palmeiras na mão, que era utilizada em dias festivos. Por exemplo, quando Jesus estava na sua entrada triunfal em Jerusalém, o que era que as pessoas tinham? Até hoje as pessoas comemoram Domingo de Ramos, porque além de colocar vestes, eles tinham folhas de palmeiras nas mãos. A ideia de festividade. Então, essa grande multidão que está diante do trono e do Cordeiro é uma multidão multinacional, multicultural e multiétnica, multilinguística. Todas as nações, todas as tribos, todos os povos, todas as línguas estão em pé diante do trono e diante do Cordeiro, com vestimentas brancas da santidade e da vitória e com folhas de palmeiras nas mãos, celebrando. E eles estão cantando. O que é que eles cantam no verso 10? Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence o quê? A salvação. Ok? Mas quando você chega no verso 13, um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Ou seja, qual a identidade deles? Quem eles são? E de onde é que eles estão vindo? De onde é que eles vieram? Um dos anciãos fez essa pergunta para quem? Para João. Verso 14. Qual foi a resposta de João? Tá sem som, pastor. Eu só eu. Sem Tu, som? só tu. Tá só Deve ser só Tá você. normal. Tá É normal. só tu, Ângelo. Aqui tá normal também. Voltou, Ângelo? Voltou agora.
Voltou. Ah, tá certo. Então, no verso 13, um dos anciãos fez essa pergunta para João. Verso 14, respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. João devolveu e disse, olha, você sabe quem eles são e você sabe de onde eles vieram. Verso 14 diz, ele então me disse, são estes os que vieram de onde? Da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Alguém já tentou lavar roupa branca em sangue? Limpa alguma coisa? Não, mancha. Qual é a figura de linguagem? Lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Morreram por amor a Cristo? Foram lavados e purificados pela morte de Cristo na cruz. Lavaram as suas vestes, ou seja, foram purificados, perdoados, lavados dos seus pecados pela morte de Cristo na cruz. Verso 15 prossegue. Razão por quê? Ou seja, pelo fato de terem lavado suas vestiduras no sangue do Cordeiro, se acham aonde? Diante do trono de Deus, os servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Volto para a pergunta do versículo do capítulo 6, verso 17. Diante da manifestação e da chegada do dia da ira de Deus, quem é que vai suportar? Quem é que não vai sofrer com essa ira? Primeira resposta. Primeira resposta. Os selados. Os que têm o selo do Deus vivo, os selados. Segundo, os lavados e lavaram remidos pelo suas sangue de vestiduras Cristo. pelo sangue do Cordeiro. Então, como o capítulo 6 deixou a pergunta em aberto, Deus deu a visão para João para responder a pergunta. Respondida a pergunta, fecha o parêntese, capítulo 8, quando o Cordeiro abriu o 7º selo. Aí ele dá o prosseguimento. Ficou claro isso? Deu para perceber agora essa conexão? Muito bem. Se Deus permitir, na próxima sexta-feira, nós vamos trabalhar a identidade. Quem são os 144 mil e quem é essa grande multidão? Há divergências de interpretação, mas nós precisamos, como estudiosos da teologia, observar quais as principais interpretações relacionadas especialmente à identidade dos 144 mil e dessa grande multidão. Ok? Então, se Deus permitir, na próxima aula, nós iniciaremos trabalhando isso aí. Lembrando que a próxima aula é a última aula do módulo. Apocalipse 2 fechou na próxima. Então, na próxima aula, vocês têm uma missão. Alguém ainda lembra da missão? Leitura de Apocalipse e leitura do livro. Você vai mandar, só precisa uma declaração de leitura, e nessa declaração de leitura vai constar: declaro que sou crente, não minto, vou para o céu. Estou brincando. Declaro. Não precisa nem mandar um arquivo, pode ser no próprio e-mail. Declaro que li o livro de Apocalipse e
o livro Cordeiro de Deus. Se você não lê o Cordeiro de Deus, você lê o Trono e Cordeiro, você vai dizer: declaro que li o livro de Apocalipse e o livro Trono e Cordeiro. Vai depender de qual deles que você leu. Então, essa declaração de leitura, preste atenção, é o que poderá salvar a vida de muitos. Por quê? Porque com essa declaração, você já tira 10. Se na prova você tirar 4, você passou. Porque 10 mais 4 é 14, quando divide por 2 dá 7. Na média. Ok? Dá média. Então, o que acontece? Na próxima semana, você vai fazer essa declaração de leitura até meia-noite. Meia-noite e 1 já não vale mais 10, cai para 8. Ok? Passou de meia-noite, já não vale mais 10, cai para 8. Então, não tem como, porque no meu e-mail aparece o horário exato que você mandou o e-mail para mim. Que inflação. Chegou para mim. Tá certo? Se passar uma semana, cai para 6. Daqui a pouco só E vai assim valer vai, 1. até zerar. Misericórdia. Ok, mas aí eu acredito que todos vocês já leram, eu tenho quase certeza disso, todos vocês já leram. Então, agora, não mande a declaração antes. Eu preciso dessa declaração na sexta-feira até meia-noite. Então, começou sexta-feira, você já pode começar a mandar a declaração se você já leu. Ok? Aí, o que é que vai acontecer? Eu vou entregar para vocês, vou mandar aquela famosa atividade para vocês responderem. Eu preciso, gente, na verdade, a gente dividiu o módulo. Diga aí, Giovanni. O senhor falou a respeito para não enviar antes, só que quando eu enviei a atividade 1, de Apocalipse 1, eu mandei para o senhor também. Eu já havia lido, aí enviei para o senhor. Já mandou dizendo sobre... Já. Eu já li o livro, o Cordeiro. Cordeiro de E Deus. também, Veja só. exato. Por que eu oriento fazer isso? Preste atenção nisso aqui. Os e-mails que chegam para a gente são muitos alunos. Então, os e-mails, eles chegam na sequência. Então, eu sei que esses e-mails, a partir daqui, são e-mails referentes a Apocalipse 1. E eu sei que os outros acima são referentes a Apocalipse 2. Qual é o risco que corre? De eu ir abrindo o e-mail, eu estou corrigindo Apocalipse 1. Ou melhor, Apocalipse 2. E lá eu não vi a sua declaração. Ah, mas eu mandei no 1, como foi o caso de Giovanni. Pode correr o risco de eu não ter na hora lá, porque eu vou corrigindo separadamente. A gente separou os 2 módulos, mas por uma questão didática. Mas, na verdade, é um módulo só que a gente dá em 2 momentos por causa do conteúdo. Pode ver que vocês não vão... A gente não vai chegar nem no capítulo 9 todo. Só para vocês terem uma ideia de tanto conteúdo que é uma cadeira dessa, uma disciplina dessa. Então, minha orientação é que vocês possam fazer dessa maneira, porque facilita para nós pela quantidade de e-mails que a gente recebe com as atividades. Ok? Só para não correr aquele risco de repente você mandou e aí eu não vi na hora, passou batido, ou está lá no anterior. Então, só para facilitar a minha vida nesse sentido. Tá bom? Aí, Giovanni, se você puder, quando você for mandar a declaração de que leu o Apocalipse a segunda vez, né? Certo. Aí, bota novamente, porque aí me ajuda. Tudo bem, tudo bem. Tanto é que, assim, não havia falado isso antes, aí eu também enviei, assim, antes mesmo da primeira atividade, eu enviei a declaração da leitura do livro de Apocalipse, né? Mas aí ficou claro, mas não tem problema não, eu envio novamente. Tranquilo. Mais alguma pergunta, gente? E obrigado. Eu só quero uma duvidazinha. O senhor disse que não precisa elaborar um documento para enviar. Pode ser escrito lá no e-mail mesmo. Isso, porque às vezes o pessoal coloca, pode ser também, mas coloca
no Word e depois anexa, né, o documento do Isso. Word. Eu faço Não há, assim. não há necessidade. Você pode colocar direto no e-mail. É Tá, até melhor para mim, porque eu nem tenho que baixar. Eu só abro o tá certo. e-mail e aí já está na minha frente aqui. Mas quem mandou Ok, em Word não tem problema, não. Eu baixo e olho lá. tá. Tranquilo? Facilita para mim também, né, agora. Pronto. Obrigada. Minha gente, Deus abençoe e aí até a próxima. Amém. Lembrando que segunda-feira começa um novo módulo com a missionária Helenilda. Já estamos caminhando para o final, certo? Ela vai dar o módulo dela, começa segunda e eu encerro Apocalipse na sexta. Aí na outra, aí eu vou dar missões no livro de Atos para vocês. Que no caso de Flaviane e Samuel, já são especialistas nisso, que tiveram uma semana de aula, né? Né, Samuel? É sim, pastor. Eu estava até Pronto. falando com a Flávia que essa aula aí, ela mudou minha leitura de Atos. De Pô, Atos, né? Pronto. Ok, gente. Deus abençoe e até a próxima. Amém. Paz do Senhor. E na Tchau, paz. Deus boa abençoe. noite, até mais. Boa noite. Boa noite, Pai do Senhor.